Olá, olá, estamos ao vivo. Pessoal, vou ver se eu coloco o título da live aqui. Hoje a gente vai falar sobre iluminação de emergência. Grande Alisson, já já te amo. Iluminação. Cara, ficou fixado o comentário, hein? Até o momento só nós dois que tá aqui, né? Larissa entrou. Vou te chamar aí. E aí, pessoal, tudo jóia? Ah, Ô, Alisson, mestre. Ficou fala fixado. comigo. Ficou fixado, não. Tem que achar um jeito. A gente tem que descobrir essa regra aí. Não ficou, não? Deixa eu voltar no comentário, vou clicar nele, tá aqui, ó, fixar comentário. Não fixou, né? Engraçado, Não. cara. É rebeldia. Esse Instagram, ele veio para frustrar a gente. A gente não consegue Porque a salvar gente, live, não cara, eu consegue apanho disso enviar. aqui de um jeito. Não, Não, eu e é te juro, eu tô cheio. apertando aqui, ó. É Ah. fixar comentário. Aí eu clico nele, dá nada. Escreve o comentário e vê se clica antes de você enviar. Vou escrever aqui. O pessoal tá entrando. Olá, Helena, Lucarete, Lucas. É, realmente. Ah, acho que eu consegui. Sa- Sabrina. Agora sim, agora fixou. Ah, legal. Ah, você vai ter que me passar essa dica aí. Cara, acabei de aprender, calma lá. Ai, ai. É isso Outro aí, dia, outro dia eu pessoal. tava A conversando. gente aprende, a gente aprende assim, ó. Vai pegando e vai É isso peitando. mesmo. Outro dia eu tô conversando com a Bianca, né, pra gente fazer a live na quinta-feira sobre mestrado na Europa. Ok. E ela tava me pedindo umas dicas assim de Instagram. E, cara, eu falando um monte de coisa. Não, a live é muito fácil. Você começa lá na casinha, joga pra direita, joga pra direita, você começa a gravar a live. Live não é story, não é feed, não é. É, Enfim, é né? um limbo. É um É o limbo. limbo, É um depois limbo que você fica joga. 24 horas. É, muito legal. É outra. Gente, confirma uma coisa pra mim. Uma coisa que eu tenho percebido nas lives. O meu áudio tá maior do que o áudio do Alisson. Será? Porque. Não, não, eu acho que isso é coisa da live, porque eu tenho percebido que o áudio de quem fala tem sido mais, assim, de quem chama, né, para a live, tem sido maior de quem é convidado. Mas às vezes é impressão minha também. Vê se melhorou. Não, mas tá bom, para mim aqui tá ótimo. Também não consigo ter o Beleza. retorno do meu. Ah, engraçado, eu tenho, velho. Ah, não, mas retorno do seu áudio você tem? Sim, o meu eu falo, ele vem com meio segundo, um segundo depois ele entra. É. Nossa, cara, eu nem consegui falar assim, não. Eu ia ficar repetindo as palavras. Já viu aquela gaga de Ilhéus? A Sanduíche, velha ixe, eu ia ficar falando assim, cara. Ai, ai. Tá dando Olha eco só, aí? o Carlos. Peraí. Ó, tá falando que tá dando eco. Peraí, deixa eu ver se meu esquema aqui tá dando. Melhorou, pessoal? Ó, todo mundo entrando. Nós vamos Jéssica falando entrou. aqui para ver se tá com eco. Adriana entrou. Hoje a gente vai falar de iluminação de Então, emergência. então deixa eu fazer diferente. Ver se ficou melhor. Pra mim aqui tá tranquilo. Não, mas Assim, aí eu não eu não tava escutando escuto o eco você. antes também. Ah, agora É, sim. aí vai ser Peraí. só na sinalização aqui. É, não vai dar rock. É, tem que deixar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse é o eco de um segundo que o Alisson comentou antes, pessoal? Ainda tá dando eco? Silvana disse que melhorou.
Fala alguma coisa aí, Alisson, só para a gente confirmar. E aí, pessoal, boa noite. Bem-vindos à live. Mas será, Bom, cara? parece que Engraçado. funcionou. Parece que deu certo, né? É, Legal. comenta aí, tá Ge- dando eco ainda? Gente, se tiver dando eco e o eco estiver atrapalhando a conversa, aí vocês comentam embaixo que a gente tá dando. Ó, Alisson, eu Hum, vou te tirar e vou te chamar de novo. Vamos ver se beleza. essa Pessoal, nós vamos estratégia. sair. A gente vai entrar de novo. Vocês fiquem aí, só um minutinho. Na verdade, eu só vou tirar o Alisson, a live continua, tá? Senão a gente perde gente. Já te chamo. Beleza. Samuel disse que não está atrapalhando. Bom, vou chamar ele aqui. Eita, tá falando que não pode participar agora. Gente, se vira nos 30. Se não der certo aqui, vamos lá. Fazer uma transmissão ao vivo com o Alisson. Aguardo o Alisson. Olá, Olá novamente. parou de dar eco? Será que o eco continua? Qualquer É o coisa. eco ou é só uma reverberação? É só um retorno? Assim? Eu acho que dá para ir, Alisson. Acho que dá para Ué, dá, bora dá lá, para pessoal, tocar, comenta sim. aí. Engraçado, nas outras eu não escutei assim nenhum tipo de retorno da sua voz, né? Fala, Retorno do que está. Marcelão. Bom, estamos aí com 14 pessoas. Isso. Legal, pessoal. Hoje a gente Tá vai dando falar eco de aí, iluminação Marcelo? de emergência. Vamos tocando, Alisson. Se Beleza, bora. Olá, mesmo Adriana, comenta como aí. vai? Patos de Minas aí. Ô, pessoal, ó, Patos, minha vizinha, eu tô aqui em Rio Paranaíba, a Ó. grande Rio Paranaíba. Bom, gente, a gente vai falar de iluminação de emergência, né? Como vocês sabem, a gente tem feito lives com uma certa frequência, né? A gente está aproveitando essa quarentena para transformar o limão numa limonada ou numa caipirinha, né? Seja o que você Hum, preferir. A gente está tentando extrair o melhor dessa quarentena, né? E a live está sendo uma boa oportunidade para a gente até trocar conhecimento, né? E eu tenho percebido, Alisson, que a live tem sido muito legal no quesito da comunidade. Eu isso, vejo que as pessoas estão ficando mais engajadas, né? Quem isso. assiste a nossa live, né? O que a gente tem feito assim, fica mais engajado com o assunto incêndio, né? Não, verdade. E ó, Vinícius Sarquis entrou aí. Abração, Vinição. Xará e Houston. É meu apelido. É meu apelido aí para Bom, alguns aí. Houston, I have problem. esse WhatsApp do Alisson deve bombar, viu? Nossa Senhora. Só Deus sabe. Mas bom, pessoal, sobre iluminação de emergência, né? Iluminação de emergência é uma medida que a gente encontra em todo projeto, não é, Alisson? Tem projeto que a gente não encontra iluminação? Só Tem. edificações menores que 50 metros quadrados. É a casinha de cachorro, mas é muito difícil. É, no resto, né, que tem que ser aprovado, tem que ser pelo menos um PTS, né, a gente tem que Não, trabalhar a iluminação, né? eu só me deparei com casos assim que são riscos isolados, portarias, e mesmo assim a gente não deixa de colocar por causa da norma, né? Ainda tem a norma que ainda nos obriga, né? Exato, exato. Ainda tem isso, né? A legislação fala que não precisa, mas a norma vai lá e creu. É uma medida Tem- que a gente sempre usa, né? Cara, e eu tenho o sentimento que às vezes ela é muito negligenciada ou aplicada de forma errada ou exigida de uma forma equivocada, né? Sim, Assim, basicamente, né, a iluminação de emergência ela tem que iluminar, né, os ambientes de forma, no momento que a iluminação normal não possa ser utilizada, né? A gente vai ter dois tipos de iluminação. A gente tem aquela iluminação de aclaramento,
e a Isso, de balizamento, né? isso. E uma coisa, assim, eu estou falando só para contextualizar, viu, pessoal? Eu sei que Hum. vocês entendem muito disso também. Mas, bom, a iluminação de aclaramento, ela não está lá para substituir a iluminação de consumo, a iluminação normal, né? Ela não está lá Exatamente. para ter aquela mesma intensidade da iluminação normal, né? Mas E, pode haver a iluminação normal que substitua a de emergência. Aí são casos, cada projeto, cada edificação, exato, né, leva uma exato. coisa a outra, Eu né? estava até conversando com o Tiago outro dia, e ele estava comentando de uns modelos de luminárias que elas funcionam nos dois casos, né? Uhum, Ela muda, né? Quando a energia cai, ela muda para luminária de emergência, né? exatamente. E Isso é isso é bem amplamente. interessante até no sentido estético da coisa, né? Porque a iluminação de Sim, emergência ela é sempre algo externo, né? Você tem a iluminação do prédio e a de isso, emergência, né? isso, Ela é exatamente. diferente, né? E, e eu falo que também é outra que é o terror dos arquitetos e decoradores. O pessoal fica Verdade. uma arara na hora que vem aquela porqueirinha lá, aquela xing-lingzinha lá. Nossa Senhora, mata, É, mata, e mata, e tem que mata comprar a tudo. Xing, né? É, Tem que ser não, é difícil demais. É difícil. Não, eu falo, com o tempo, né, Vinícius? Eu brinco com o pessoal. Incêndio, a gente vai vivenciando. E à medida que a gente vivencia, a gente vai abrindo mais a nossa cabeça para entender como funciona determinadas coisas. Porque o projeto de incêndio, quando a gente pega ele preto no branco, vamos falar assim, né? Como diz o pessoal, preto no vermelho, branco no vermelho. branco no vermelho, é. Então, quando a gente pega um projeto de incêndio, é, ele é muito de simbologia. Não estou desmerecendo em momento algum o projeto de incêndio, mas ele é muito simbólico e muitas vezes não entra nas questões do dimensionamento técnico. Quando a gente fala de dimensionamento técnico, na hora que você vem, por exemplo, a iluminação de emergência, a gente não entra muito na especificação de filamento, a gente não olha isso. Traçado de tubulação, a gente não olha isso. Fica muito solto o projeto. É um projeto básico, né? Exatamente, ele é muito básico. O que faz o projeto de incêndio muitas vezes ser um projeto mais interessante entre os profissionais é quando no detalhe você coloca mais informações técnicas, é quando o projeto você tem alguns cuidados que não são mostrados no projeto, mas os cuidados técnicos, você toma esse cuidado no projeto. Então aí é onde que vai tendo as diferenciações, mesmo sendo apenas um projeto representativo. Estou falando isso, a maioria sabe disso, mas é porque a gente pega projetos de outros colegas e a gente vê que eles foram só no preto no branco mesmo, ali no cruzão da coisa toda, e o projeto é solto. E aí a turma da elétrica tem um trabalho desgramento É, para tentar equalizar aquilo ali. o projeto de incêndio gera um passivo técnico, né? Aí lá na Uhum. elétrica vai ter que ser resolvido, né? Eu concordo, Assim como, concordo. e às vezes, dependendo do equipamento que a gente especifica, aí gera problema também no paisagístico da arquitetura. Então você começa a ter algumas influências. Aí às vezes você interfere no luminotécnico, no projeto luminotécnico como um todo. E entra outros problemas, porque o luminotécnico tem que atender norma e norma trabalhista. Norma do Ministério do Sim. Trabalho. Então entra outro, você começa a ter intervenções. Eu falo que por isso que eu falo que o projeto de incêndio ele é multidisciplinar, porque ele interfere em todas. E isso acontece direto. E mesmo a gente tomando cuidado, a gente ainda tem esses pecados lá na frente, ainda que a gente vai sofrer aí ainda um pouquinho. Um exemplo de questão trabalhista que um projeto luminotécnico pode passar, né? Imagine que um trabalhador sofre um acidente por causa de acuide visual, quer dizer, o trabalho dele deveria ter um nível de luminância
né? Sim, Chegando naquele ponto e não estava, né? Tava escuro para ele, e de repente ele cortou o dedo, né? De repente ele sofre um acidente, né? isso. Isso vira uma questão trabalhista, né? Vira e isso dá altas consequências aí que a gente sabe, né? Então, assim, o projeto de incêndio, à medida que a gente vai trabalhando, e ao mesmo tempo nós temos um outro lado, o próprio Corpo de Bombeiros, ele não tem como chegar e exigir toda a técnica aplicada no projeto de incêndio, porque senão eles vão acabar, o projeto fica muito cheio e também fica muito moroso de se fazer uma análise. E dependendo do tipo do que você está propondo, como iluminação de emergência, o conhecimento técnico é muito amplo, é muito longe daquilo que a corporação está delegada a fazer. Então a gente meio que fica meio no fogo cruzado disso daí, numa É, trincheira. a gente tenta juntar esses dois mundos, né? A gente que veio da graduação, da faculdade, né? Como foi Isso. bombeiro, né? Por isso que é muito bom quando o bombeiro ele é engenheiro ou arquiteto, né? É muito bom. Sim, quando eles são engenheiros e arquitetos, ou Excelente. então técnicos de edificações, nossa, são profissionais excelentes, tanto na análise, quanto na vistoria, quanto no operacional. Tem bombeiros no operacional que são de qualificação técnica, e a gente acha que não tem, e tem. São poucos, são raros de se encontrar, mas são profissionais com qualificação técnica ou qualificação graduada, dependendo do caso. O comandante de guarnição ali, por exemplo, né? Um Eu tenente, um tive capitão. sim, sim. Eu tive um aluno, cara, que ele é bombeiro, né? E a gente está fazendo a matéria de segurança contra incêndio, né? Eu estava dando aula. Aí eu falei com ele, rapaz, você está aqui porque você sabe que você vai cair na análise de projeto, né? Ele já me falaram lá que quando eu formar, já Ué, vai direto para. já vai direto para análise. Então, assim, a gente é um sistema relativamente, se você for ver em termos de dimensionamento, ele é muito simples de se fazer, em termos de, assim, genericamente falando. Mas quando você começa a ter que pensar em algumas coisas, nós temos que ter aí uma conversa melhor com a equipe de arquitetura, a equipe do projeto de elétrica, a equipe de obra, para a gente saber o que o pessoal está querendo dimensionar, e principalmente a equipe de elétrica, ela tem que puxar muito do nosso projeto para poder ela conseguir fazer o dela, porque anda bem junto ali o pessoal da elétrica. Se eles não fizerem isso, o projeto fica fadado a dar problema. Exatamente, exatamente. O projeto de incêndio, assim como o projeto de arquitetura que vai entrar na prefeitura, é um projeto básico, né? Sim, O projeto de arquitetura, ele que vai entrar na prefeitura, ele não vai entrar com aquele tanto de detalhamento, ele vai entrar o quê? Para mostrar área construída, taxa de ocupação, áreas coeficiente de frias, aproveitamento, área portes e fria, área vistas, permeável, né? Para exatamente. encaixar no código de obras lá da Uhum. prefeitura, né? O projeto de segurança contra incêndio, ele também é um projeto básico, né? Já aconteceu comigo de eu colocar detalhe no projeto e o bombeiro notificar, falando que ó, A gente não entra nessa, precisa, a né? gente, né? Tudo bem, né? A norma ela é prescritiva, né? Ou Uhum. seja, a gente tem um checklist enorme, né? Que são as instruções técnicas, né? Exatamente. Para que a gente tem que atender. Rapaz, uma vez Ah, eu tentei fazer um checklist para projeto de incêndio. Aí, quando eu percebi que eu estava escrevendo essa instrução técnica tudo, eu só deletei. Eu joguei na lixeira, né? Só deletei. Falei, não dá para fazer um checklist a completo, não. gente, a gente, a gente fez um checklist, mas é nesse sentido, do que o projeto, da forma como ele é analisado e vistoriado, nós temos o checklist. Principalmente quando a gente entra nessa parte de escadas de emergência, a gente tem isso bem, bem direcionado. Para a gente não esquecer determinados parâmetros, janela assim, janela assado, Sim, porta, sim. essas coisas. Então a gente tem esse checklist que é o genericzão mesmo, que é para
é o café com leite, mesmo, arroz com Fazer aquela feijão, conferência, né, fazer no aquela final do projeto, conferência, aquela conferência exatamente. final ali, ó, tá faltando essa Isso. informação, aquela, né? Sobre coisas assim, para não esquecer mesmo. E depois, é claro, conforme o tipo de projeto, aí sim, se é um projeto executivo, aí nós temos outras necessidades e outras informações que somos obrigados a colocar. Especificação de material, a gente tenta sempre colocar algum que esteja alinhado com o cliente e tecnicamente funcional, mas nem sempre dá, porque infelizmente o preço manda em tudo, ainda mais No fim das contas, né? no fim das contas, né? Não adianta. Então, assim, e falar de iluminação de emergência é muito, ao mesmo tempo que é muito fácil, é muito complicado, no sentido assim, é fácil porque a iluminação de emergência, né, Vinícius, a finalidade dela primeiro, evacuação da edificação. Ou Sim, sim. ajudar as pessoas a fazer as intervenções, seja num incêndio, seja numa situação de emergência que está gerando algum pânico. Então, só de você ter aquela luminária, aquela luzinha, aquela velhinha do parabéns para você ligada ali, aquilo já faz a pessoa ter menos pânico. E o Sim, sim. psicológico nosso é inacreditável, cara. É muito mais confortável você saber que tem umas lampinhas ali. Mesmo que, igual eu brinco às vezes com o Marcelo, que está aí, não funciona. A gente sabe que aquela não está atendendo nada, mas assim, só de estar ligado ali, a pessoa fala, tem uma luz no fim do túnel. Aí a pessoa segue e vai e faz as coisas numa boa. Rapaz, depois, daqui a pouco eu quero entrar nesses pormenores de a gente sabe que não funciona para nada, Não, mas, mas mas o... Pode falar. mas só Tá, assim concluindo, conclui. aí quando a gente fala que além de ajudar nas intervenções e principalmente na evacuação, aí a luminária de emergência ela tem outras características que é também as equipes de resgate, se ela ainda estando no funcionamento, eles entram e se beneficiam disso, apesar de alguns poréns e senões, né? Depois vocês pegam um vídeo no YouTube, tem um monte. Pega o vídeo dos bombeiros entrando numa edificação em sinistro de incêndio, para vocês verem o que eles enxergam. É É do nada impressionante. para coisa nenhuma. Na hora que eles estão Exatamente. chegando no local que tem o fogo, é que eles começam a perceber o que está no entorno deles. E mesmo assim, uma iluminação de emergência funcional nem sempre consegue ajudar eles. Eles conseguem ver pequenos pontos brilhantes e vai ali. E vai naquilo. Rapaz, vou fazer um gancho aí dessa observação, aproveitando que você falou dessa falta de visibilidade no momento de incêndio, né? Tem uma discussão grande sobre a localização das luminárias, né? E Sim, quando começa o fogo, né? Onde tem fogo vai ter fumaça. Onde a fumaça há fogo, né? Não necessariamente onde há fogo há fumaça. Nós temos meu exatamente. fogão aqui e essa é uma fumaçada. Mas enfim, no incêndio, né? Você vai ter aquela chama amarela, você vai ter aquela fumaça e a fumaça, né? Vai estar ali a 300 e tantos graus, ela bem quente, ela vai acumular no teto, né? Ela vai fazer um Aquele colchão de colchão de, fogo. né? Exatamente. Aí o que acontece? Faz esse colchão, ele acumula no teto e ele começa a descer, né? Uhum. Aí vem um critério, né? Tem uma discussão sobre a instalação da luminária, né? Sim. Será que vale a pena colocar uma luminária no teto? No teto eu digo diretamente na laje, né? Pois é, isso é uma discussão assim muito feroz. Eu falo que é feroz porque tem os que Ferrenha, né? defendem, cria rinhas, verdadeiro, polarização, Pessoal, sabe, Vinícius? a gente não está aqui para bater o martelo, a gente não está aqui para É, colocar um ponto final, tá bom? A gente só está discutindo, só exatamente. levantando Só levantando essa bola, né? mas polariza as Sim, sim. opiniões, entendeu? Porque se a gente for parar para pensar, a luminária de emergência mesmo, a
finalidade principal dela, que é a evacuação da edificação, então os primeiros, vamos dizer assim, de 5 a 10 minutos são os minutos que você tem para evacuar a edificação ou a pessoa chegar até uma escada de emergência. Lembrando que, quando a gente fala de chegar até uma escada de emergência ou até sair da edificação para a rua, na hora que você chega lá no pavimento de descarga, nós estamos falando de tempos de 1 minuto. Isso que é a rinha da briga de todo mundo. Por que que eu não posso colocar um luminário de emergência, sendo que durante os 5, 10 primeiros minutos vão ser mais do que suficientes para as pessoas evacuarem ali, fazerem as intervenções, ajudar quem está com dificuldade a sair dali, e ainda assim eu estou com um incêndio ainda pontual ou setorizado na edificação, né? Tem esse primeiro critério. Assim como você tem o critério na hora que o incêndio vai se generalizando na edificação, né? E aí você já tem uma fumaça em abundância, às vezes não em toda a edificação, mas ela já está num processo de domínio da edificação, o incêndio já está em proporções significativas, e aí a iluminação de emergência que está no teto é onde que ela se torna prejudicial, não é prejudicial, ela fica inibida, ela perde a Sim, funcionalidade, ela fica inibe a infuncional. luminária que está no teto, né? Exatamente. Então, a partir desse momento, a luminária perde a sua finalidade, perde a sua funcionabilidade. E aí é onde que a Sim, norma vem e traz ela para a regra de ficar abaixo do colchão de fumaça ou, no mínimo, no nível do ponto superior de vazão da fumaça, na janela, altura máxima de escape, né? a Aquela, altura máxima de escape. E aí aonde está a nossa contravirga. Aí Nossa você virgem. entra exatamente onde está a contravirga. Se você tiver janela ali junto à contravirga, que é outro fator que nem sempre está, e você começa a ter esse tipo de problema. E isso começa a ser um fator complicador. Afinal de contas, o que que eu posso ou não posso atender? Eu posso pôr ou eu não posso pôr? E aí é onde que tanto a instrução técnica quanto a norma coloca esse fator, mas ela não coloca clareza sobre essa questão do tempo. E é onde que Sim, o sim. pessoal briga muito. Aí o pessoal briga por função de tempo e a norma só vem seca e não releva isso. Olha, essa discussão é muito boa, porque se a gente for pensar. Cara, acho que da última vez que eu contei o número de regionais que tem em Minas, acho que são 53, deve ter mais hoje, de regionais do Corpo de Bombeiros. Se você pensar, né, que você vai ter lá 53 regionais, cada regional com pelo menos 2 analistas, né? E a gente tem uma questão na norma que não está totalmente clara, né, igual você disse, né? É natural que, né, se a gente vai ter mais de 100 analistas, eles vão ter entendimentos diferentes, né? Porque ali a norma ela não está Sim, sendo clara, ela né? não dá clareza. Aí fica muito no poder de decisão de quem está fazendo a verificação. E aí é que eu acho interessante alguns analistas e historiadores que eles colocam muito isso na prática da vivência que eles tiveram no operacional. E no operacional, eles vivenciaram algumas situações e eles entendem a funcionalidade da iluminação no sentido de evacuação. Porque eles falam, não Sim, adianta, esquece iluminação de emergência. Ela pode funcionar 4 horas seguidas. Na hora que a gente entrar na edificação, a gente não vai ver luminária. Pode esquecer luminária. ponto final. Não tem jeito, é impossível. Isso nós estamos falando dos incêndios aí, 8 horas da noite, 9 horas da noite, 3 da madrugada, com blackout completo. Iluminação você tem lá no hall de entrada ali, beleza. Dali para frente é só Deus.
É só Deus guiando eles lá, ó. Eles vão, ó, tem que subir, tá? Sobe tudo lá na escada. Na hora que abre o pavimento lá, vem aquela lufada quentezinha lá. Eles estão com os Kevlar lá, né? Segurando a onda, mas eles não enxergam nada. É impossível. É interessante, pessoal, que quando o bombeiro vai entrar numa edificação que está em incêndio, né, quando ele identifica que vai ser um risco para a saúde dele, ele tem que entrar com respirador, né? Ou com Sim, cilindro, ou com a injeção direta, né? Respirador, porque você tem uma série de gases ali naquele ambiente, né? Por verdade. exemplo, tem alguns polímeros que quando pegam fogo, eles, no processo de combustão, eles emitem gás cianídrico, né? E Exatamente, que o, foi o o caso da gás, Boate Kiss. exato, exato. O gás cianídrico ele causa asfixia química, né? Você Assim, tem, e fora outras coisas tão venenosas e tóxicas quanto, ou até pior do que o cianeto. exatamente, exatamente, né? A pessoa, numa inalada, ela pode comprometer o pulmão, ela pode comprometer a vida, Ah, né? Uma... você queima o pulmão, você queima a traqueia, você queima todas as vias respiratórias, vai tudo para o espaço. É uma coisa, é muito poderoso o calor que se concentra ali, que nem você falou, nós estamos falando de fumaça aí, que a fumaça, ela está ali numa temperatura de 300 graus e aumentando. Se o incêndio está aumentando, a fumaça está indo e o flashover é esse ápice, vamos dizer assim, não é bem um ápice, mas é a transição na hora que o incêndio começa a entrar em generalização completa. Né? Ele Gente, está 300 bem. graus, o cabelo pega fogo. Não, 300 graus, 60, né? 60 graus é queimadura da sua pele. Você queima a pele. Exatamente. 60 graus, queima-se a pele, queimadura de primeiro grau. Então, essas são as coisas. Incêndio, normalmente a média dos incêndios é de 600, 800 graus. Então, assim, quando é luminária, já derreteu. A iluminação de emergência já derreteu. Esquece. Por isso que os caras falam. Não adianta eu querer pedir uma coisa que eu sei que num incêndio eu não vou ter aquela coisa mais funcional. Sim, Por isso que sim. existe essa polarização. Então, quando a gente vê em auditores e eles falam, não, que tem que ter, pô, nossa senhora, a gente tem vontade de bater nos caras. Você tem É, vontade de ir lá e falar, é, meu amigo, você pode esquecer. Se você conseguir daqui a uma hora você entrar na edificação e você enxergar a iluminação ou ela estiver inteira, eu te agradeço. Vocês compraram a iluminação do Super-Homem. ó, olha só, pessoal, vou aproveitar isso aqui também. Na quinta-feira eu vou conversar com a Bianca, ela está fazendo mestrado na Europa, tá? Se você já quiser um tema de mestrado, é esse aqui que a gente está falando, entendeu? Esse aqui já dá um bom Nó- tema para o Dá, mestrado, dá. né? Vocês vão ver na hora que a gente começar na parte polêmica, a parte que eu sou. Ah, que eu tenho vontade de Rapaz, matar os caras. Alisson, a gente combinou que não ia entrar em polêmica, cara. Mas aí é uma Combinou que. polêmica saudável, Vinícius. Calma, é a polêmica certa. Que... A gente vive numa época de polarização de opinião, é complicado. Ai, ai. Mas vamos lá, vida que segue. Bom, vida que segue. Vamos lá. Sobre a localização das luminárias de incêndio na edificação, né? A, a, a nossa IT-13, né? Iluminação de emergência, eu acho ela muito curiosa, porque ela é muito pequena, né? A Ficou, instrução né? técnica Ficou ela é pequena. pequenininha, né? Ela, acho que 80% dela é falando de grupo moto-gerador, Sim, dando uns detalhes ali de grupo basicamente. moto-gerador. Basicamente. Ela tem um parágrafo que fala do distanciamento horizontal das luminárias, Aí que começa a mas ainda polêmica. assim deixa aberto. Deixa aberto. Ela cita aquela, acho que é a 10898, a NBR de iluminação de emergência. Ela fala que você tem que aplicar, basicamente você tem que aplicar essa NBR, está bem claro no texto dela, né, Adi? Sim, sim. Aplicar a NBR do que não contradiz o texto da IT. Da Né? IT. Basicamente a NBR virou IT. A NBR é a nossa IT, ela é a IT, Exato. porque a IT cita ela, aplica-se a NBR 10898, tá? E a nossa IT13, ela traz alguns parâmetros muito primários para a gente tratar de iluminação de emergência. E aí caem dois pontos que eu acho interessante
da gente comentar, que ela fala dessa questão dos 15 metros, e ao mesmo tempo, logo abaixo, ela fala assim, outra distância maior do que 15 metros poderá ser utilizada caso permitido pela NBR 10898. Ou seja, aplica-se a NBR. Exato. Então, no final das contas, é isso. Aí muitos perguntam, afinal de contas, o que são esses 15 metros? Eu só posso ter luminária no máximo 15 metros, e eu tenho uma luminária que tem um holofote, um HQI, eu tenho um sistema, um farol que me dá que ilumina aí, que consegue me dar fazer uma instalação a 20 metros de altura, eu tenho um raio de 40 pela norma. Eu posso usar aí a cada 15 metros e eu não ser beneficiado por essa coisa? Aí é que tá. Aqui a norma fala, pode ser utilizado a norma se ela permitir os parâmetros. E lá a norma permite esses parâmetros. O que são esses 15 metros? A própria norma 10898 explica quais são esses parâmetros. Quais são as condicionantes, né, os parâmetros para ter esses 15 metros. Que é os 15 metros, que é nada mais que a iluminação balizada. A iluminação balizada é que não pode ficar mais de 15 metros. Agora, a iluminação de aclaramento, não. Você pode meter bronca. Se ela ilumina X metros, 100 metros de raio, é 100 metros de raio. Uma exigência da norma é que em pisos, né, horizontais, a quantidade de lux tem que ser no mínimo de 5 lux, né, em 3 lux, 3 né? lux. E em escadas e rampas, 5 lux. E aí é que começam os dilemas, aí que começa a polêmica. Então, a primeira polêmica. Então vamos entrar na polêmica. Vamos lá, vamos entrar na polêmica. Então, assim, pessoal, norma, vocês sabem, vocês são profissionais da área. A norma diz a altura da instalação da luminária vai iluminar 2 vezes essa altura. Pronto, encerrou. Esse é o primeiro ponto. O que é que nos faz ficar com a pulga atrás da orelha nesse ponto? É que nós temos que lembrar que a norma 10898 ela é filha da norma de luminotécnico. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter consciência para vocês verem como é que a nossa norma de iluminação de emergência e a nossa IT13, elas são muito... Eu falo, a IT13 não, mas a norma de iluminação de emergência, ela tem uma falha, ela tem um erro. Não sei por qual motivo que eles mantêm esse erro desde a origem da norma. Que é o quê? Esse raio de ser 2 vezes a altura, ele é contra o raio permitido pela norma de luminotécnico, que é a mãe dela. Vocês que são arquitetos, vocês que fazem o projeto de luminotécnico e os engenheiros eletricistas não vão me deixar mentir. A altura da luminária é o raio de abrangência dela no piso e mesmo assim você tem que fazer uma sobreposição de no mínimo 10%. Pensa. E olha que nós estamos considerando, e isso considerando o plano de trabalho da pessoa. Então, se é a mesa, se é uma prancheta, se é um visual do ambiente, e no nosso caso é chão. Então, agora imagina, só de você ver um acerto de normas, a norma de iluminação de emergência se acertar com a de luminotécnico, o primeiro problema que nós vamos ter o dobro de luminárias que a gente projeta hoje. Vamos chupar essa manga? Poderia economizar, né? Seria interessante a gente resolver isso em projeto, se for, né, o caso, mostrar cálculo, né? Existem 2 formas da gente atingir 2 formas de cálculo da gente atingir a quantidade de lux exigido por norma, né? Uma é o método ponto a ponto, né? Que você tem uma luminária, aí você vai calcular a quantidade de lux que essa luminária gera neste ponto, né? Através dos lumens, a característica do ambiente, exatamente, e você vai lá e faz uma conta. Que aquela luminária, fazer.
Aquela luminária, cara, mas eu fiz uma planilha aqui que você vai gostar. Você Mas vai eu gostar da imagino planilhinha aqui. isso. A É, planilha, o Excel resolve a nossa vida. Graças a Deus existe Deus no deixa céu eu e ver aqui, Excel na ó. Pera terra. aí. Isso aqui vai ficar pro final da live, viu, pessoal? Isso aqui Aí, quem ó, ficar vai olha, ver. Quem olha, ficar vai gostei. ver. Eu vi essa técnica para segurar o pessoal na live. Você tem que deixar pro final, entendeu? Isso aí. Não, brincadeira, pessoal, mas só para contextualizar, né? Então a gente tem esse cálculo ponta a ponta e você tem o método Lumens também, que ele Sim. vai ser utilizado para a gente, quando a gente tem várias luminárias, né, no ambiente só, a Uhum. gente pode saber quantos lumens tem naquele ambiente, né? Isso é interessante. Por exemplo, você coloca o plano de trabalho, né? O plano de trabalho está a 75 centímetros do chão, aí você vai conseguir falar, poxa, a pessoa que vai trabalhar aqui, ela vai ter Boa ela visualização, vai, né? ela vai ter uma iluminância, e vamos lembrar, iluminância é a quantidade de luz que chega na superfície, né? A luminância é o que a gente enxerga, ou seja, se a superfície for branca, ela vai refletir mais, então a gente vai ver mais luminância, né? Se a superfície for preta, a gente vai ver menos, né? Mas o que a norma pede é Todo mundo iluminância, querendo sua né? planilha agora. Planilhinha boa, gente. Adoro fazer planilha. Planilha é Eu, bom eu gosto de demais. resolver as coisas na planilha, eu acho muito bom. E, assim, facilita a vida, né? Acho que a gente tem que É. procurar um caminho. E a outra polêmica que nós temos sobre essa questão, né? Então, nós temos esse erro de norma, que a nossa norma de iluminação de emergência fala que o raio é 2 vezes a altura de instalação. E você está contrariando a norma mãe, e eu vou te falar, se pegar, pode pegar as edificações todas aí e fazer um laudo de luxtômetro, não vai passar. Sim, sim. Conta nos dedos quem vai conseguir passar e é muito pouco. Essa é a Eu, primeira eu, eu polêmica. não sei, eu não sei se é sorte ou azar, né? Mas a conferência, né, da quantidade de lux, da iluminância que tem no ambiente, ela tem que ser feita só daquela luz, né? Então, por exemplo, pode ser feito durante o dia. Ou se for feito durante o dia, você tem que fechar todo o ambiente, né? Exatamente. São pouquíssimas as situações que você consegue fazer durante o dia, que é o horário que acontecem as vistorias, né? Exatamente. Inclusive, a norma 10898, ela fala o teste de luxômetro tem que ser realizado quando for no horário em que houver a operação da iluminação, ou seja, à noite. Você tem que ir lá à noite fazer esse Tem que ir à teste. noite. E Exato, você pode exato. reparar, quer ver? Vocês pegam aí projetos que vocês fizeram e visitaram a obra, e o pessoal foi lá e desligou a chave. Vai mais ou menos à tardinha, só para vocês sentirem o drama. Vocês pegam um corredor e vocês vão ver a sombra que dá entre as lâmpadas. A escuridão, exatamente. Você vai ver as lâmpadas, elas vão iluminar, vai ter uma claridade e depois vai ter uma sombra e depois vem a claridade de novo e vem sombra e vem claridade, vem sombra. Você fala, que isso, velho? Socorro. Exatamente. E aí é onde que está o problema. É onde que a gente. Eu falo que eu gosto de brincar, uma analogia. É igual spray de tinta. Você, quanto mais próximo o spray está do local que você vai fazer, vai aplicar a tinta sai Mais focada intenso. e mais intenso. E à medida que você vai espalhando, ela vai abrindo. Chega num ponto que ela vai estar tão longe que o spray nem chega a fazer o contato. A mesma coisa é a lâmpada. É a Exato, mesma coisa a lâmpada. exato. Então, assim, quando você vai em galpões, isso é uma das coisas que a gente mais encontra na indústria. Indústria, galpões de depósito, edificações com pé direito amplo, grandes salões. Então, na hora que você vai pega esses projetos e você vê lá que a pessoa foi lá e colocou as lâmpadas Xing Ling Ling de R$ 13 que você compra na padaria e colocou a 7 Não metros de duvido. altura, dá vontade. Você não sabe quem que você pega e põe.
né, para, né, conversar amigavelmente, abrir Para aquele conversar, diálogo, abrir aquele trocar uma diálogo, ideia, trocar aquela diálogo. ideia, socar a pessoa, porque você não sabe se é o proprietário da edificação, se é o projetista que é pior ainda, ou se é o fabricante que foi lá e iludiu o cara. Entendeu? Então é muito Sim, sim. complicado nesse sentido. O outro Um problema. problema, só completando esse aí, Alisson, antes de entrar no Uhum, outro, um problema grande que eu sinto como projetista é a falta daquele gráfico de, até com o nome dele aqui, da curva fotométrica, né? Toda luminária, assim, a gente tem a lâmpada, né, que ela vai ter um fluxo luminoso, e a gente sim, vai ter a luminária que vai direcionar esse fluxo luminoso, né? certo. Aí você tem vários tipos de luminária, tem aquela luminária que vai direcionar num Mais, ângulo, né, mais mais aberto, aberto, tem uma aquela que mais vai focar, né, ela vai focar mais, né, acontece esse efeito do focal, spray que você comentou, ela aumenta a intensidade onde ela está focando, né? exato. Tem E aquela que a espalha luminária mais, tem a que espalha faz a mais, né? distribuição uniforme, exatamente. E, e- e, ao meu ver, toda luminária, né, você não deveria ser um problema de você conseguir esse diagrama fotométrico, né? Eu estou com um desenho aqui, para quem não conhece. Deixa eu só. É isso aqui, pessoal, né? Uhum, Esse daqui é um diagrama, né, de uma luminária. E uma coisa interessante é que, né, a luminária ela só vai jogar numa direção, né? Ela não vai ficar jogando a luz para cima. Que a gente cai em outra questão. Se você coloca a luminária no teto, beleza, ela joga tudo para baixo. Se você coloca ela na parede, ela vai jogar metade para baixo, metade para o teto, né? Ela vai estar exatamente. gastando fluxo luminoso no teto, né? Isso é uma coisa que a gente tem Sim. que considerar. Embaixo dessa luminária também, o fluxo dela é o menor que tem, né? Porque ela está jogando para frente, né? E logo Uhum. embaixo dessa luminária, que às vezes é onde é o corredor, Onde que a né? gente está precisando, ela tem Onde a sombra. precisa, vai ter uma sombra, né? Vai ter a sombra. E esse diagrama fotométrico, ele é difícil de achar, cara. A gente não acha. Eu nem estou falando da Xing Ling, nem estou Não, falando da eu Xing vou Ling. mais além. Aí que vem o outro ponto da polêmica que eu falei que ia levantar. Eu acho que é uma falta de, como é que eu vou falar assim, uma falha. Não vou dizer que é uma falha das fabricantes de luminárias de emergência. Era o tipo de informação que eles tinham que colocar na luminária de emergência, porque eles estão vendendo uma luminária como emergência. A gente já tem que partir do princípio que aquela luminária vai ser usada em escada, em corredor, em sala, em qualquer lugar. Então ele, Uhum. ele tinha que constar lá a altura máxima de instalação que aquela luminária poderia ser utilizada. Eu acho que é uma Perfeito, informação que perfeito, nós, como cidadãos e consumidores, temos que ter na caixa do fabricante. É, perfeito. e qual é a condição para ela dar esses 5 looks? Porque ele tem que vender ela já dando nessa condição de 5 looks. Então ele vai falar assim: ó, a altura máxima para ter os 5 looks é X metros e o ambiente tem que ser X característica. Ou nas piores características, ou nas características lá que ele achar que são medianas lá. Sei lá, ele tinha que colocar isso. Ou a curva o gráfico luminoso aí da luminária. Essa Sim, era a minha por opinião. exemplo, quando a umidade do ar está muito alta, né, você vai ter uma névoa, né, Hum, o comportamento da luz não vai ser é, 100%. Por exemplo, o laticínios é um local, uma indústria onde a umidade do ar é altíssima lá dentro, né? Você tem muito exatamente. vapor saindo ali, E às vezes né? às vezes não é nem a luminária comum que você vai ter que usar. Você vai ter que comprar uma luminária que tenha proteção anti-umidade. E é uma luminária caríssima. É caríssimo. Exatamente. Outro dia um É, é, é cliente um- ligou para nós, tem alguns meses isso. A gente fez era uma área classificada, uma área que guardava produtos inflamáveis. E a gente pôs a luminária anti-explosão. Beleza, o cara sim, ligou. Aqui, eu quero trocar a luminária. Eu quero a de 15 reais, a de 13 reais.
Não, não pode. Tem que ser uma luminária à prova de explosão. Ah, É, não, beleza, tudo bem. Agora me fala onde que eu acho a mais barata, porque a mais barata até agora foi R$ 2.500 cada luminária. É uma luminária blindada, anti-explosão, classificada. outra coisa importante, É, pessoal, quando a gente fala em incêndio, né, o incêndio, o avanço dele é centímetro por segundo, né? Explosão já é metro por segundo, né? Assim, a liberação de energia, ela é muito maior na explosão, né? exatamente. E detonação é quilômetro por segundo, só curiosidade a detonação. Mas Não, é por isso que é caro, né? Ela por tem isso que que ser, ela é tem uma que tecnologia aguentar forte. ela tem que aguentar a explosão e a alta intensidade de calor. Por isso que ela é uma lâmpada classificada. Então isso é muito Exatamente. complicado. E outra, aí, igualzinho eu falei, as luminárias não vêm com a curva, não vêm falando qual que é a altura máxima de instalação, não vêm com essas informações. E quantas são as vezes que a gente vai fazer o projeto e a gente fala assim, eu posso instalar tal luminária a X altura? E ninguém Aí sabe, porque você arrebenta. não tem essa informação técnica. Com muito custo, alguns fabricantes, se você falar que é um eletricista que está precisando de instalar a luminária dele, eles te fornecem o manual de operação, instalação e manutenção de eletricista. Aí lá fala qual que é a altura máxima que ela pode ser Exatamente. instalada. Aí vem essas informações e assim, você conta nos dedos, acho que só são 3 fabricantes que fornecem isso, entendeu? Então, assim, Uma, a polêmica está nisso. E fora os fabricantes, Vinícius, que vai lá e fala assim, minha luminária ilumina uma área de 25 metros quadrados. Vem isso escrito na caixa. Gente, vocês que estão aí, pega o de 25 metros quadrados, pega de 50 metros quadrados, faz o cálculo inverso da área de um círculo. Não vou nem entrar na fórmula do luminotécnico. A área de um círculo, considerando que a lâmpada está lá no teto, para vocês verem a altura. Qualquer coisa que vocês acharem aí de 1,20 m para menos, não fiquem assustados. uma, o Marcelão está fazendo um comentário legal ali, que não só as luminárias, né, mas também toda a estrutura Sim, do toda. sistema. Aí entra, você tem que ter toda a tubulação embutida. Se for aparente, tem que ser tubulação classificada para a área classificada. Aí muda tudo. A instalação é com mão de obra especializada. A filamento muda, entendeu? E aí eu vou pegar aqui um comentário aqui da nossa colega Silvana, lá atrás, que ela perguntou sobre instalações ser independente ou não. Isso é outra polêmica. Existem polêmicas demais em nação. Ah, Alisson, só vou fazer um parênteses aqui, cara. Quando o papo é bom, né, o tempo A passa gente tem que rápido, né, fazer. cara? Falta 6 minutos. Mas assim, resumindo, pessoal, qual que é o problema vamos lá, NBR 5410. NBR 5410. Me corrija aí o Marcelão e os engenheiros eletricistas que estiverem enxergando aí, vendo aí a nossa live. A NBR fala o seguinte, que equipamentos autônomos estão, mesmo sendo de segurança, eles estão isentos de ter a instalação independente de alimentação elétrica. Isso está escrito lá, é lá no finalzinho da NBR. Eles não falam autônomo, eles falam, ele usa uma outra expressão que eu não lembro qual que é agora, mas está textual lá. Equipamentos que possuam baterias próprias, que são autônomos, não sei o que, não sei o que, estão isentos de alimentação independente. Só que, salvo os casos em que, quando eles estiverem ligados em uma rede que abastece outros equipamentos, essa rede tem que ser similar a uma rede de alimentação independente de equipamentos de segurança. Só que esse salvo, ele vem entre linhas. Ele vem entre linhas. Então, assim, o bloco autônomo que a gente conhece, que é aquelas lâmpadas com a bateria própria, ela veio para corrigir um problema de edificações existentes lá na década de 80.
Foi quando começou todas as normas e todas as legislações. Então, ela veio para solucionar o problema de edificações existentes, porque você não conseguia fazer uma infraestrutura nova. Esse foi a questão. Foi uma exceção para tentar atender a regra. Só que virou a regra. Esse que A é o exceção virou problema. regra. A exceção virou a regra. E para piorar a situação, os bons profissionais da elétrica, eles só dão garantia de serviço se eles fizerem alimentação independente. Porque essas lâmpadas, o Inmetro vai lá e dá lá 3 meses de garantia. Pode ter certeza que vai dar menos de 3 meses se você fizer os puxadinhos elétricos, vai dar menos de 3 meses, ou então vai dar os 3 meses. E depois, na hora que você for trocando lá em grande quantidade lá no fornecedor, o fornecedor vai acionar a fábrica e a fábrica vai virar e falar assim: ah, mas a norma 5410 fala que todos os equipamentos de segurança têm que ter alimentação independente. E isso não está na caixinha do fabricante quando ele vendeu a luminária. Esse que é o problema. É onde que eu Aí o falo. filho É um problema chora e de a mãe não vê. aí isso é um problema de PROCON, É, Ministério Público, Inmetro, ABNT. Tem que jogar todo mundo nessa bacia e resolver esse problema. exatamente. Então, Silvana, Bom, pode gente. fazer lá o puxadinho elétrico. O cara só não vai dar a garantia. E o síndico vai chupar dedo. O síndico vai chupar dedo, infelizmente. Ou então faz o trem direito. Faz a alimentação independente. Não tem solução. O síndico, o cara lá vai ter que assumir a responsabilidade. Pessoal, duas coisas. A gente está chegando no final. A primeira é, se você gostou dessa conversa, dá um like aí. Dá um joinha aqui. Dá Se um o Alisson merece, né? coraçãozão, Os caras merecem, não coraçãozinho. merece? E a segunda coisa é que, infelizmente, eu tenho que encerrar, porque, né, a nossa conversa aqui é só de 1 hora. Depois a gente pode até prolongar, né, Alisson? A gente pode voltar com esse tema, né? A gente está Voltar longe de numa esgotar próxima, porque a isso, gente tem muita coisa para falar. né? Falar de gerador, falar de sistema centralizado, falar de outras coisas Sim, aí sim. que vão É, ser eu tenho, interessantes. eu nem reclamei de LED, eu nem reclamei dos LED das luminárias ainda. Tem muita coisa Ô, você vai entrar nessa dos LED também? Talvez, não sei, né? Não sei se a gente vai ficar entrando em polêmica, né? Em polêmicas. Não, mas eu falo, Bom, são erros de norma e que a gente paga por isso. exato, exato. Pessoal, agradecer ao Alisson Parte aí. 2. Antes de finalizar, eu quero mostrar aqui. Alisson, eu vou aumentar a tela aqui só para mostrar para o pessoal, beleza? Fica à vontade. Aí você acompanha aí no chat, tá bom? Muito obrigado aí, Valeu, Caio. obrigado, valeu demais, Valeu. pessoal. Pessoal, só mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é uma tabelinha que a gente só entra com 3 valores: a altura de instalação da luminária, a distância horizontal até o ponto P. Aqui nós temos 2 gráficos, né? A luminária que é instalada no teto e a luminária que é instalada na parede, perfeito? Esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui, ele já só vai te dar as informações para você colocar aqui, certo? Se você tiver uma luminária que está no teto, por exemplo, né? Você vai vir aqui na... Deixa eu segurar aqui direito. Vir aqui em cima e clica aqui em teto. Você seleciona teto. Eu tenho que abrir no Excel. Enfim, aí vai sair o valor dos looks aqui. Aqui deu errado porque eu abri no LibreOffice, mas aí colocando o valor da altura da luminária e a distância horizontal da luminária e a nossa intensidade luminosa em candelas, né, que a gente encontra nesse gráfico, perfeito? Ela já vai te dar o valor em lux aqui. O que você vai fazer? Manda um e-mail para mim, viniciusgalmeida@gmail.com, pedindo essa planilha. viniciusgalmeida@gmail.com, que eu mando ela para você, ok? Aqui, ó, coloquei aqui embaixo. viniciusgalmeida@gmail.com. Aí eu já respondo e passo essa planilha. Infelizmente ela não funcionou, porque eu estou com o LibreOffice aqui. LibreOffice é um outro software, eu não tenho o Excel, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência. A gente
chegou até 25, 26 pessoas hoje assistindo, acho que foi o nosso recorde aí. E, pessoal, valeu demais. Quinta-feira, às 8 da manhã, eu vou conversar com a Bianca. Ela está lá na Suécia, está fazendo mestrado lá. A gente vai entender melhor como que ela fez para conseguir essa bolsa de mestrado e ir para lá, né? Gente, forte abraço, boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau.